Muito bem, estamos de volta e vamos então à palavra do especialista. Você já conheceu os profissionais convidados que participam hoje. E a primeira pergunta vem da telespectadora Ana Maria. É uma mãe que diz o seguinte: criança cai demais e muitas vezes bate a boca, quebra dente, abala dente. E a Ana Maria quer saber o que é que ela deve fazer nesses casos. Pergunta na medida para nossa consultora, a endodontista doutora Cristiane Rezende Oliveira. Diz aí, doutora Cristiane. Muito bem, Ana Maria. A primeira coisa a se fazer é imediatamente levar a criança ao dentista para fazer uma radiografia e ver se tem alguma coisa a fazer imediatamente. No caso da criança bater e quebrar um pedacinho do dente, você deve procurar, se for no cimento, na terra, procurar esse pedacinho, colocar num pouquinho de leite, numa vasilhinha com um pouquinho de leite. Não tem leite? Coloca no soro. Não tem soro? Coloca na água. Não tem água? Coloca na boca do paciente. Tem que ficar hidratado, tá? No caso de o dente sair inteiro, isso tem que ser feito assim, dentro de 30 minutos você tem que estar na cadeira do dentista, para que não tenha algumas consequências maiores. Então, mesmo que tenha sido um abalo simples, ou uma fratura, ou então a avulsão, que a gente chama, o dente sair inteiro, imediatamente procure o dentista, para fazer os procedimentos o mais rápido possível, para não ter perdas piores, não ter consequências piores, que pode chegar até a perda do elemento dental, tá? Então, fica aí a dica, vai o mais rápido possível ao primeiro dentista que tiver, tá legal? Foi aí, portanto, a endodontista Cristiane Oliveira. E vamos agora à pergunta do João Paulo, lá de São Roque de Minas. João Paulo quer saber o que significa perfil do segurado. Pergunta para quem sabe tudo de seguro. Doutor Eriete Moraes Terra. Bom, perfil é um questionário de avaliação de risco, onde as seguradoras conferem as características pessoais do segurado, se ele é casado, solteiro, sua idade, etc. E é através deste questionário que elas vão analisar o preço do seguro, vai ser reduzido ou agravado. Por exemplo, se o segurado for do sexo feminino, casado, com idade aproximada de 40 anos e que utilize o veículo apenas para o lazer, o valor que vai ser pago será reduzido. Já, se o segurado for do sexo masculino, com idade entre 18 e 25 anos, solteiro, ou utiliza o veículo para exercício do trabalho, este deverá pagar um valor do prêmio agravado. Portanto, o perfil é o que vai determinar o quanto do seguro que você vai pagar, se vai ser reduzido ou se vai ser agravado. Ok, está aí a doutora Eriete. Vamos agora à pergunta do Carlos Alberto. O Carlos tem um cachorro e está preocupado e quer saber o seguinte. Ele pergunta: é verdade que está havendo um agravamento de leishmaniose canina na cidade ou é só boato? Para responder, o Piuí na TV convidou o consultor do Palavra do Especialista, o veterinário Otávio Ribeiro. Bom, Carlos, o que existe na verdade é que essa doença, até então só constatada nas cidades vizinhas de Piuí, ela hoje já foi constatada em alguns cães da nossa cidade. Então, não é que seja uma doença que vai causar uma epidemia, ela não passa diretamente do cachorro para as pessoas, tem que ser transmitida por um mosquitinho. Então, assim, é um problema de saúde pública, sim, que deve ser tratado com seriedade. Quem tem cachorro deve levá-lo ao veterinário e procurar se informar mais. Não existe motivo para pânico, mas tem que ser tratado com seriedade. Uma doença que agora já está presente nos cães da cidade. Houve constatação ainda em seres humanos, é diferente, tá? Então há que haver a separação. Alguns animais já foram considerados positivos em Piuí. É isso aí que a gente tem para dizer sobre a leishmaniose visceral canina. Está aí o esclarecimento do Dr. Otávio, portanto. E agora vamos à pergunta da Nilza Soares, aqui de Piuí. A pergunta é: ler com pouca luz prejudica a visão? E quem responde é ele, o nosso consultor convidado, o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. Bom, na verdade isso é um mito. Não existe a história que
popularmente dita, né, de que se você lê com pouca luz, você vai gastar sua visão, gastar os seus olhos. A gente, por uma questão de conforto, recomenda que as pessoas leiam, né, sob uma iluminação, ou uma iluminação natural, ou sob a iluminação incandescente. Com a luz incandescente é melhor, mas dá mais conforto para a visão. Mas não há um desgaste do olho por ler com a luz de velas ou com baixa iluminação, não. Está aí, portanto, a palavra do Dr. Roberto, sempre abalizado. E agora vamos à última pergunta de hoje. O Marcos traz um caso complicado, é o seguinte: uma certa senhora obteve um empréstimo bancário de R$10.000. Não lhe deram cópia do contrato e nem lhe permitiram uma leitura do mesmo. Após o pagamento de 6 prestações, os juros se tornaram muito altos. E agora, a devedora, essa senhora, deseja saber quais são os seus direitos e o que ela deve fazer, qual a providência que ela pode tomar nesse caso. E para responder, o PTV foi pedir a ajuda de quem entende do assunto, a nossa consultora, a advogada Tatiana Almada. Diz aí. A pergunta é muito boa, porque reflete uma infeliz realidade que os telejornais sempre nos mostram: os abusos em contratos de bancos e financeiras. Se o banco não permitiu a essa senhora ler atentamente o contrato antes de assinar, e ainda mais, não entregou a essa senhora uma cópia legível, não se pode agora exigir da senhora cumprir o contrato de forma em que ele foi escrito, porque o artigo 46 do Código do Consumidor determina não ser permitido obrigar ao cidadão a cumprir algum contrato se não foi permitida uma leitura prévia e atenta. Essa senhora afirma ainda estarem os juros cada vez mais altos. Mais uma vez, o Código do Consumidor protege, porque os seus artigos 6º, inciso 5º e 51, afirmam ser nula a cláusula que deixa o consumidor em desvantagem, permitindo ao judiciário, inclusive, alterar a cláusula e reduzir os juros estabelecidos. A senhora tem o direito em juízo de alterar as cláusulas e reduzir os juros. Portanto, procure um advogado de sua confiança e tome as providências legais. Muito bem, então é isso. Semana que vem tem mais Palavra do Especialista. Você pergunta para o PTV e o PTV pergunta para quem sabe das coisas. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta.